Contexto histórico das vanguardas europeias. Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, e da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais e descobertas científicas, dentre outros. Nesse sentido, a arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor das ideias da época foram diretamente contra as ideias da guerra. Os artistas utilizavam da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e o progresso, como é o caso do futurismo italiano. Contexto histórico. No Brasil, em 1889, ocorreu a Proclamação da República. A partir deste evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu o chamado Bota Abaixo. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres, que residiam em cortiços, para regiões periféricas. Surgiram dessa forma as favelas. Além disso, os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, estavam entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura do café. Características do pré-modernismo. O pré-modernismo não é considerado um estilo de época, pois aparenta uma multiplicidade de temáticas. É entendido como o período literário brasileiro que faz a transmissão entre o simbolismo e o modernismo. Por isso é possível encontrar nas obras dessa época características de estilos passados, como o parnasianismo, realismo, naturalismo e simbolismo. Assim, estão inseridos nessa fase os livros publicados entre 1902 e 1922. O escritor Lima Barreto, Afonso Henrique de Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Era negro e de família pobre. Sua avó materna, Geraldina Leócadia de Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental. O autor, no entanto, tinha um padrinho com posses, o Visconde de Ouro Preto, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II. Depois ingressou na Escola Politécnica, mas não concluiu o curso de engenharia, pois precisava trabalhar. Em 1903 fez concurso e foi aprovado para atuar junto à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra, assim concomitantemente ao trabalho como funcionário público. Escrevia os seus textos literários. Em 1905 trabalhou como jornalista no Correio do Amanhã, lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909 o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do escrivão Isaías Caminho. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma foi publicado pela primeira vez em 1911, no Jornal do Comércio, em forma de folhetim. Em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. Segundo Shirley Pimenta, mestre em psicologia aplicada, a saúde do escritor não dava bem. Nesse aspecto, desde os 25 anos teve início o calvário particular do escritor. Adquiriu uma fraqueza geral e sua saúde debilitou-se. Aos 29 anos, sofre de implaudismo e reumatismo poliarticular. Sofrera de maleita na infância e a doença se repetira aos 30 anos. Aos 31, já com alguns sintomas da dependência alcoólica, manifesta-se nele uma hipercinese cardíaca, também decorrente do abuso de álcool. E aos 33 anos, a depressão e a neurastenia. Aos 35, apresenta uma anemia pronunciada e aos 37 quebra a clavícula e é acometido pelos primeiros ataques de epilepsia tóxica.
também comum aos dependentes do álcool, ocasião em que é considerado inválido para o serviço público e aposentado em dezembro de 1918. Lima Barreto, que se candidatou 3 vezes a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, recebeu dela, segundo Francisco de Assis Barbosa, apenas uma menção honrosa em 1921. Morreu no dia 1º de novembro de 1922. Principais obras de Lima Barreto. Os principais livros de Lima Barreto são Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, romance. As Aventuras do Dr. Bogoloff, 1912, romance. Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915, romance. Numa e Ninfa, 1915, romance. Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, 1919, romance. História e Sonhos, 1920, contos. Os Bruzundagas, 1922, crônicas. Bagatelas, 1923, crônicas. Clara dos Anjos, 1948, romance. Feira em Mufas, 1953, artigo e crônicas. Marginália, 1953, crônicas. Coisas do Reino do Jambon, 1956, sátira e folclore. Vida Urbana, 1956, artigo e crônicas. O Subterrâneo do Morro do Castelo, 1957, novela. Diário Íntimo, 1953, Memória ou Cemitério dos Vivos. 1956, Memórias. Contexto histórico, primeira geração. A primeira geração modernista ou primeira fase do modernismo no Brasil é chamada de fase heróica e se estende de 1922 até 1930. Lembre-se que o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava suas singularidades segundo o contexto histórico inserido. Características. As principais características da primeira geração modernista são nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor, e uso de versos livres e brancos. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. É considerado como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil. Manuel nasceu no dia 19 de abril de 1886, em Recife, Pernambuco. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II entre os anos de 1897 e 1902. Mais tarde, formou-se em letras. Em 1903, começou a estudar arquitetura na Faculdade Politécnica em São Paulo. No entanto, abandonou o curso pois sua saúde ficou frágil. Diante disso, procura curar-se da tuberculose em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Suíça, onde permaneceu durante um ano. De volta ao Brasil em 1914, dedicou-se à sua verdadeira paixão, a literatura. Durante anos de trabalho publicados em periódicos, publica seu primeiro livro de poesias intitulado As Cinzas das Horas, 1917. Em sua trajetória laboral, destaca sua atuação como professor de literatura universal no externato do Colégio Pedro II, em 1938. Foi também professor de literatura hispano-americana de 1942 a 1956, da Faculdade Nacional de Filosofia, onde se aposentou. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 82 anos, em 13 de outubro de 1968, vítima de hemorragia gástrica. Poesia. As Cinzas das Horas, 1917. Carnaval, 1919. Libertinagem, 1930. Estrela da Manhã, 1936. Lira dos 50 anos, 1940. Prosa, Crônica das Províncias do Brasil, 1936. Guia de Ouro Preto, Rio de Janeiro, 1938. Noções de História das Literaturas, 1940. Autoria das Cartas Chilenas, 1940.
Literatura Hispano-Americana, 1949. De Poetas e Poesia, Rio de Janeiro, 1954. Antologia. Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Romântica, 1937. Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Parnasiana, 1938.